Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: confie na palavra de Deus. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Números capítulo 23, versículo 19. A vida de Jesus mudou a história da humanidade. Seus ensinamentos ecoam até os dias de hoje e continuará ecoando, pois, como diz em Isaías 55:11, a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pelo qual a enviei. Como diz também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Foi através da palavra de Deus que o Senhor criou o mundo. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Por isso, quando Deus promete algo, você deve confiar e acreditar, porque, como vimos, sua palavra não voltará para mim, ou seja, para o Senhor vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pelo qual a enviei. Uma outra razão para confiar na palavra de Deus é que, como está escrito em Números capítulo 23, versículo 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Veja o que disse também o apóstolo Paulo, registrado em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. O ser humano pode falhar nas suas promessas, pode prometer e não cumprir, mas Deus não. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Disse Deus, conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Portanto, confie na palavra de Deus, jamais duvide, porque Deus é fiel. Deus te abençoe.